certeza a igreja tem percebido que ao longo desse ano, tanto o pastor Ricardo quanto outros pastores e pregadores que passaram por aqui, têm tratado desse tema, a igreja que ama. E nós vamos hoje explorar um pouquinho mais desse assunto e conversar um pouquinho mais sobre alguns aspectos desse amor da igreja. O amor de Deus por nós, ele se manifesta de uma forma individual, no nosso relacionamento individual com Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a chamar Deus de Pai, né? Nós saímos da condição de escravos e passamos a estar na condição de amigos. E esse é o nosso relacionamento individual com Deus. Mas também, quando nós aceitamos o Espírito e passamos a fazer parte da Igreja de Cristo, nós também percebemos que esse amor e esse relacionamento com Deus tem uma dimensão coletiva, que nos faz olhar para o próximo e pensar, poxa, esse próximo também é alguém por quem Deus exerce amor. Ele exerce amor para comigo, mas ele me permite olhar para o próximo e enxergar no próximo alguém que também é objeto do amor de Deus. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar hoje com vocês é justamente sobre essa necessidade de reconhecer que nós, enquanto igreja, e especialmente enquanto igreja que eu entendo já a igreja dos últimos tempos, né, basta a gente olhar a palavra de Deus, o que ela nos diz sobre os últimos tempos, e olhar para as últimas notícias desse ano, desse mês, dessa semana, talvez, e perceber que nós já fazemos parte dessa igreja do fim, né? Uma igreja que tem visto guerras, rumores de guerras, né? Ameaças de guerras, filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos, nações se levantando contra nações, onde a gente vê o assassinato televisionado, um genocídio que a gente também não sabe como ajudar. Então, nós, como igreja, já fazemos parte dessa igreja do fim. E por isso, né, a gente vê que a palavra de Jesus tem se cumprido, e por isso nós temos de estar preparados para o retorno dele. E uma das características dessa igreja do fim é ser uma igreja que ama. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou pedir, por favor, que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós leremos a partir do versículo 25 e iremos até o versículo 37. Enquanto os irmãos abrem aí sua Bíblia no texto, eu vou pedir que vocês permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque nós vamos usar algumas outras passagens ao longo dessa mensagem. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então vamos lá, Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de ladrões, os quais, depois de tirarem tudo e lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Até aqui, a leitura nesse momento. Então, nesse relato, né, que nós acabamos de ler, o evangelista Lucas ele traz um episódio de um intérprete da lei que queria, na verdade,
testar a Jesus. Ele queria fazer, a palavra de Deus deixa bem claro, né, isso para a gente, ele queria fazer uma pergunta capciosa. Queria pegar Jesus no erro, né? E Jesus, muito esperto, um mestre, né, um professor muito sábio, devolveu a pergunta. Ele falou, olha, você que é um mestre da lei, o que você entende, qual é a sua interpretação do que está escrito na lei? E ele responde, ele falando, olha, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e, igualmente, ao seu próximo, como a você mesmo. O mestre da lei era um homem, né, que conhecia a lei mosaica, era um homem conhecido das letras, que não era muito comum para aquela época. E Jesus fala, olha, realmente, a sua resposta ela está correta. E se a gente for ver, ele responde justamente com o primeiro mandamento. Né? Quando Moisés desce com a tábua da lei, ele traz esses mandamentos e justamente ele cita o primeiro mandamento. E é interessante, lá em Mateus 22, a gente tem essa mesma narrativa, só que na versão do evangelista Mateus. E lá, Mateus coloca que Jesus diz, olha, o cumprimento desses 2 mandamentos resume toda a lei de Deus e os profetas. Então, se você fizer o que diz esses 2 mandamentos, você, por consequência, cumpriu toda a lei. Então, a sua resposta, ela está correta. O grande problema, e aí parece que era para o mestre da lei, e talvez seja para nós também, é que nós não conseguimos cumprir esses 2 mandamentos o tempo todo. Né? É o problema da nossa velha criatura. Lá em Romanos 7, quando Paulo escreve a sua carta, ele coloca, olha, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo. Então, a gente tem uma velha criatura que está sempre ali, perturbando o nosso juízo, tentando ressuscitar, né? Que nós, quando morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, mas a nossa carne está sempre ali, tentando ressuscitar. E a verdade é que, na força do braço, a gente não vai conseguir cumprir esses mandamentos. Nem o tempo todo e, muitas vezes, por poucos momentos. Mas a boa notícia é que, quando nós recebemos ao Senhor, nós recebemos a sua natureza. E pela graça de Deus, que habita em nós a partir do momento da nossa conversão, nós podemos exercer este amor e cumprir estes mandamentos. E quando nós falhamos, nós sabemos que nós temos um advogado que vai junto ao Pai, intercede por nós e nos perdoa. E aí Jesus explica para esse homem, ele passa a explicar, que há um amor vertical, que é o amor de nós para com Deus e de Deus para conosco. Mas há também um amor horizontal, que é o amor de nós para com o nosso próximo. E Jesus diz que esses 2 tipos de amor, o amor vertical e o amor horizontal, eles estão muito relacionados. São 2 esferas que se comunicam intimamente. Nós vamos ver isso mais para frente. Não adianta nós amarmos ao Senhor, e a gente vê que o mestre da lei ele não tinha nenhum questionamento quanto a isso. Para ele parecia claro que ele deveria amar o Senhor, e para nós também parece. Nós temos isso muito claro, né? Nós temos que amar ao Senhor. Mas de nada adianta nós dizermos que amamos ao Senhor, amarmos profundamente, dedicarmos a nossa vida ao Senhor e falharmos no nosso amor horizontal. Da mesma forma, não adianta só a gente praticar esse amor horizontal, aparentemente, né, exercer misericórdia, às vezes por uma convenção social, às vezes por religiosidade, se a gente falhar no nosso amor com Deus. E isso fica muito claro lá em Apocalipse, quando João ele narra, né, a abertura das cartas às igrejas, quando ele fala a igreja de Éfeso, que ele fala, era uma igreja que trabalhava. Deus fala à igreja, eu vejo que vocês trabalham, que vocês não se cansam, que vocês trabalham arduamente, mas contra vocês eu tenho o seguinte, que vocês abandonaram o primeiro amor. Então, de nada adianta o amor só para com Deus e também de nada adianta o amor só para com o próximo. Essas 2 coisas precisam se comunicar e elas estão intimamente relacionadas. E, de fato, a maior dificuldade desse mestre da lei parece para nós aqui pelo texto que era o 2º mandamento, que era amar o próximo. E esse amor que Jesus fala não é o amor que o mundo conhece, o mundo que a gente vê aí na mídia, o amor que às vezes a gente diz por aí. O amor que a Bíblia fala, que é o amor que é a própria natureza de Deus, é uma palavrinha no grego, que é a palavra ágape. Esse é o amor com que Deus ama. E mais ainda, esse é o amor que Deus é.
Ele é a natureza do nosso próprio Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. E aí eu vou pedir que vocês abram novamente as Bíblias, agora em 1 João 4, nós leremos a partir do verso 7. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aqui a palavra no grego é Deus é ágape. Todas as referências desse texto que nós vamos ler, quando nós lermos amor, ele usa a palavra ágape no grego. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Ele repete mais uma vez, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, até aqui nós vamos ler esse texto. Então, esse texto ele deixa ainda mais claro que esse amor é a natureza de Deus. E mais ainda que esse amor está em nós. A própria natureza de Deus passa a habitar em nós. E com isso nós temos a capacidade, pela graça de Cristo, de transbordar esse amor para o próximo, através do Espírito Santo. E esse é o desafio proposto na mensagem de hoje, queridos. Nós precisamos ser uma igreja que ama. E voltando lá no nosso texto base, em Lucas 10, Jesus diz que esse amor é prática. Né? O que ele diz ao mestre da lei? Faça isso, exerça isso. Então, o amor é uma ação. E a segunda pergunta do mestre, em seguida, é realmente uma tentativa de autojustificação. Quem que é esse próximo? Quem que eu devo considerar como esse próximo? Eu e você, às vezes, a gente também faz isso. Por a gente equivocadamente pensar que o amor é um sentimento, uma retribuição de algo que alguém nos fez, a gente, às vezes, vai ao Senhor pensando, será que esse próximo que eu estou vendo é realmente meu próximo? Senhor, mas o Senhor viu como ele pensa? O Senhor viu quem ele defende? O discurso que ele usa? Como ele me trata? Como ele trata tal pessoa? Definitivamente, a gente chega ao Senhor e fala, Senhor, eu acho que esse próximo não merece do seu amor e muito menos do meu. Né? Muitas vezes a gente faz isso. E a gente fala, Senhor, essa criatura que o Senhor fez, eu estou achando que não é meu próximo. Não essa. Né? E a dificuldade do intérprete da lei era justamente essa. Ele tinha dificuldade em entender que nenhum de nós, por nós mesmos, é digno do amor de Deus. Como às vezes a gente olha para algumas pessoas e pensa, como que Deus pode amar tal pessoa, né? E a nossa dificuldade, a dificuldade do mestre da lei aqui no texto que nós lemos, é entender que um dia nós fomos essa pessoa que carecia do amor de Deus. E que nós continuamos sendo, porque nós falhamos constantemente e nós carecemos da sua graça. Vamos voltar então agora para o nosso texto base lá em Lucas 10, para ver qual que é a resposta de Jesus a esse questionamento do mestre da lei.
Jesus ele responde com uma parábola, e a parábola é uma história que Jesus usava para ilustrar algum conceito espiritual difícil, de difícil compreensão, para que o povo da época pudesse entender. E eu vou te convidar a olhar para essa parábola de uma maneira um pouco mais profunda, porque Jesus usa algumas imagens, e alguns estudiosos apontam que a simbologia nas figuras que Jesus usou nessa parábola, elas conseguem exemplificar a base da nossa cosmovisão cristã. E por cosmovisão eu estou dizendo aqueles pilares que sustentam a nossa fé, que eu apontei aqui como 4, com base em alguns teólogos que eu li. Então, o primeiro pilar é a criação. Existe um Deus criador, que criou todas as coisas, nos criou, e nele todas as coisas estão sustentadas. O segundo pilar é a queda. O homem foi criado de um jeito perfeito, Deus tinha um propósito, um projeto, e o homem falhou, né? A nossa natureza foi manchada. O terceiro pilar é a redenção. Jesus Cristo ele veio como um homem, 100% homem, e ao mesmo tempo 100% Deus, como um cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. O seu sangue nos lavou, pagou por completo a nossa dívida e nos deu nossa carta de liberdade. E o quarto pilar é a consumação. E nós estamos justamente aqui nesse meio do caminho, em que nós estamos aguardando o cumprimento da promessa que Jesus nos fez. Então, nesse momento nós estamos num momento de espera, e em breve, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o novo céu, a nova terra, e todas as coisas serão consumadas. E por que eu estou falando desses pilares? Porque justamente essa parábola, ela ilustrou cada um desses pilares de uma forma muito profunda e muito bonita. Jesus ele inicia a parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões. E esses ladrões roubaram tudo que ele tinha, deixaram ele semi-morto. Ele não tinha sequer condições de se levantar e lutar por si mesmo para poder viver. E é interessante as referências que Jesus usa. Ele usa a cidade de Jerusalém, que na referência bíblica é um lugar de bênção, né? Era a morada do rei, tradicionalmente, né? O lugar da promessa, da bênção. E fala que esse homem estava descendo para Jericó, que tradicionalmente, na palavra de Deus, era entendido, e na cultura judaica daquele tempo, era entendido como um lugar de perdição. Jericó, a gente conhece bem a história, até meus filhos conhecem pela musiquinha lá que a gente canta em casa. Quando ela foi tomada, né, por Josué, com o povo israelita, ela foi destruída. E ali Josué disse, olha, ninguém edifique de novo essa cidade. Ela foi completamente destruída, só se salvou Raabe e os utensílios que foram usados no templo. E Josué deixou uma ordem, olha, ninguém edifique essa cidade, porque senão o seu primogênito morrerá e o filho em seguida também morrerá. E isso se concretizou de fato quando uma pessoa reergueu Jericó, isso se consumou, né? Eles perderam os seus 2 filhos. Então, na tradição judaica, Jericó era uma cidade de perdição. Então, o caminho que aquele homem estava indo era um caminho da bênção para o caminho da maldição. Então, era um caminho de perdição que aquele homem deliberadamente estava fazendo. Ele estava numa rota de declínio. E, irmãos, esse homem, na parábola, somos nós. Somos eu e você. Um dia nós estávamos com o Senhor e nós escolhemos ir pela rota da perdição. E no meio do caminho nós encontramos o quê? Um ladrão. Quem que é o ladrão na nossa tradição bíblica? Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba a nossa herança como filhos de Deus, como pertencentes do Filho de Deus. E nos deixa numa condição de semi-morte, em que nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos para nos salvarmos. Precisaria vir alguém. Tinha alguém que poderia fazer. E esse alguém vai aparecer nessa parábola no meio do caminho e vai aparecer na minha e na sua vida. E na sequência dessa história, você vai reparar que passam 2 homens que faziam esse mesmo caminho de perdição. E eu acho interessante que ele reforça bem no texto de Lucas 10 que a gente leu, que primeiro passa o sacerdote fazendo o mesmo caminho, e depois passa um levita fazendo o mesmo caminho. E se a gente for interpretar essas figuras, o sacerdote pode representar a nossa autojustificação, o momento em que a gente tentava, de alguma forma, ali, se justificar perante Deus com as nossas próprias forças. Aquilo ali também não era o suficiente para salvar aquele homem, aquilo lá não era suficiente para nos salvar. O levita pode representar quando a lei mosaica, né? Quando Deus dá a lei para os judeus e estabelece um mecanismo de expiação dos pecados, e mesmo assim a gente vê que aquilo não era suficiente. Ano após ano, o povo tinha que ir lá oferecer sacrifício pelos seus pecados, a lei era extensa, eles não conseguiam cumprir, a lei ela existe justamente para apontar que a gente não iria conseguir cumprir a lei, né? E o levita também não era suficiente para salvar aquele homem. Mas a boa notícia
é que havia alguém que podia. E esse alguém era Jesus, que nessa parábola a gente vai entender que ele é representado pelo bom samaritano. Então, nós vemos nessa parábola esse pilar da criação, o pilar da queda, e agora a gente vai ver esse pilar da redenção. É interessante que Jesus tenha escolhido, para ajudar aquele homem, a imagem de um samaritano, porque, historicamente, os samaritanos eram entendidos como inimigos dos judeus. Eles tinham ali uma rixa, né? Quando o reino se separou, o reino do norte ficou com a Samaria e o reino do sul ficou em Jerusalém. E o que aconteceu foi que os judeus que estavam no reino do norte começaram a se misturar com os gentios. Então, para os judeus, o povo de Samaria, o povo samaritano, era um povo impuro, pecador, inimigo da lei, inimigo do Senhor e, por consequência, inimigo deles. E aí eu fico pensando como deve ter sido, como que aquele mestre da lei deve ter recebido essa imagem. Poxa, passou um sacerdote, um levita, mas quem ajudou foi um samaritano, um inimigo. E Jesus foi tomado como inimigo, né? Ele foi considerado inimigo pelo povo judeu. E também, da mesma forma como aquele samaritano era uma mistura do judeu com os gentios, a própria missão de Jesus também era uma missão mista. Ele veio para os judeus, mas ele também veio para os gentios, e glória a Deus por isso, porque hoje nós estamos aqui. Se ele tivesse vindo apenas para os judeus, nós estaríamos perdidos. E aí nós temos, bem claro nessa parábola, representado esse pilar da redenção, e a figura do samaritano é a figura do próprio Jesus. E a gente vê o que aquele homem faz. O samaritano, ele pega aquele homem, ele usa vinho, ele usa óleo, que também interessante a figura que ele usa para representar isso, né? Na tradição, a gente sabe, né, pela Bíblia, o vinho representa o próprio sangue de Jesus e o óleo era usado para unção, né, representando figurativamente o próprio Espírito Santo. Então ele usa o seu sangue para remir e o óleo para derramar o Espírito Santo. E aí ele põe aquele homem ali no seu animal, leva aquele homem dali para uma hospedaria, cuida dele, mas ele precisa se ausentar por um período. E ele deixa esse homem para ser cuidado pelo hospedeiro, né, pelo dono da hospedaria, dá ali um dinheiro para ele e fala, olha, cuide dele até que eu volte. E agora vamos explorar essa segunda parte, né? Quem que esse hospedeiro representa? Quando Jesus vai embora, ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu deixo com vocês o Espírito Santo Consolador. Ele vai cuidar de vocês na minha ausência. E aqui nessa parábola, o hospedeiro representa o próprio Espírito Santo, que cuida daquele homem até que o samaritano, que é o próprio Jesus, volte. Então, nós também estamos entregues, né, ao Espírito Santo para aguardar o retorno de Cristo, e nós somos por eles cuidados. Mas o Espírito Santo, ele exerce, né, o hospedeiro exerce esse cuidado com o homem que estava ali naquela condição, em um local físico, que ele fala que é a hospedaria. E, se nós usarmos essa figura, a hospedaria pode ser entendida como a igreja. Justamente a igreja. É nesse local, é na igreja, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, para curar os feridos que a gente encontra pelo caminho e para restaurar com o vinho, que é o sangue, e com o óleo, que é a unção. Então, nós somos essa igreja. Então, a igreja ela não pode ser só um local de encontro apenas. Ela é um local de encontro, é o local onde nós cultuamos ao nosso Deus, onde nós exercemos a nossa comunhão, mas ela é muito mais do que isso. A igreja é o local, e aí eu falo local não físico, porque não é essas 4 paredes, é quando nós estamos reunidos como igreja, onde o Espírito Santo deve ter liberdade para agir e para cuidar dos feridos pelo caminho. E nós precisamos ser instrumentos desse cuidado e tratar o próximo como alguém que é alvo do amor de Deus. Isso nos traz um senso de responsabilidade. Pelo menos trouxe a mim enquanto estava preparando essa mensagem. Me traz um senso de responsabilidade muito grande. Eu sou a hospedaria do Espírito Santo. Você é a hospedaria do Espírito Santo. E esse é o nosso papel. Feita essa explicação,
eu vou, de uma forma bem breve, falar de 4 características do amor do tipo de Deus, esse amor ágape, que está narrado aqui nessa passagem que nós lemos, e que nós precisamos, enquanto igreja, enquanto espaço onde o Espírito Santo flui de forma livre para exercer cuidado, nós precisamos desenvolver e exercer. A primeira característica desse amor, do tipo de Deus, é que ele não leva em conta a virtude do próximo. Ele não leva em consideração o quanto o próximo é merecedor ou não do amor de Deus. Imagina o choque do mestre da lei ao ver que o sacerdote e o levita não exerceram esse amor, mas o samaritano sim. E a Bíblia nos diz que Deus nos amou enquanto nós éramos inimigos. Não fomos nós que amamos ao Senhor, né? No texto que nós lemos de João, ele fala, ele nos amou primeiro. Nós só amamos porque ele nos amou. Então, nós não tínhamos nenhuma virtude em nós que fizesse com que o Senhor olhasse para nós e falasse, não, esse aqui eu vou parar para ajudar. Não foi algo que o Senhor viu em nós. Foi a própria natureza do Senhor. Então, ele não leva em conta a nossa virtude. Eu vou pedir que vocês abram em Romanos 5, de 7 a 10, para acompanhar essa leitura. Romanos 5, de 7 a 10. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Eu pulei uma partezinha. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pois Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a nossa reconciliação. Então, essa passagem também deixa isso muito claro, que não era a nossa virtude que fez o Senhor nos amar. O amor do tipo de Deus não leva em consideração quem nós somos e o que nós temos a entregar. Nós não merecemos nada e Ele nos deu tudo. E quando a gente leva ao Senhor esse questionamento que eu fiz lá no começo, Senhor, será que esse próximo merece o seu amor? A gente esquece que a gente também não merecia. Nós não merecíamos esse amor e nós recebemos. Então, a gente não pode esquecer disso quando a gente olhar para o próximo e procurar nele algo bom que justifica que eu exerça o amor de Deus para com ele. A segunda característica é que o amor do tipo de Deus, ele pede para que a gente ame os nossos inimigos. E essa eu acho que é uma das passagens mais difíceis de leitura da Bíblia. Vamos abrir lá em Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O amor do tipo de Deus nos diz para amar, independentemente de como nos tratam. E amar na mesma intensidade com que nós fomos amados por Jesus. Esse amor não olha para a forma como é tratado para retribuir, ele ama primeiro. E essa é uma passagem muito difícil, eu diria que humanamente impossível de ser cumprida. Ela só é cumprida quando nós recebemos a natureza de Deus e permitimos que o Espírito exerça a natureza, transborde a natureza de Deus em nós. E aí a gente pega assim as últimas notícias, e aí se você vai ler os comentários das notícias, você vê que as pessoas não têm muita dificuldade em amar o seu inimigo. Né? A gente às vezes tem dificuldade de amar o nosso amigo, às vezes o nosso amigo precisa de alguma coisa e a gente fala, mas isso... não sei, mas quando é o nosso inimigo, menos ainda. A Bíblia fala que a gente deve orar pedindo bênçãos sobre ele. Isso é a coisa mais difícil de se fazer, mas ela é possível de ser feita se nós temos o amor de Deus em nós. A terceira característica desse amor ágape, desse amor do tipo de Deus,
é que ele não mede custos pessoais para exercer o amor. Na parábola, a gente vê que aquele homem abre mão do vinho, do óleo, coloca o homem sobre o seu próprio animal, possivelmente ele teve que andar todo o restante do caminho, deixou lá na estrebaria um dinheiro que possivelmente lhe faria falta para a viagem. E mesmo assim, aquele homem faz todas essas coisas. Então, o amor do tipo de Deus, ele não para medir quanto isso vai me custar, se isso vai ser muito penoso de ser realizado. Ele olha para a condição do homem e sente amor. Em Mateus 5:38, Jesus ele também nos ensina como lidar quando o amor nos custa algo. Eu vou ler Mateus 5, a partir do 38, também é no mesmo contexto do Sermão da Montanha que nós lemos agora há pouco. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, não levar em conta os custos pessoais na hora de exercer o amor é uma forma de honrar a Cristo. Porque nós custamos muito. Nós custamos muito para o nosso Senhor. Nada que nos custe custará tanto quanto custou ao nosso Cristo. O único perfeito, Cordeiro perfeito, que derramou seu sangue na cruz. O próprio Deus se entregou. Então, nenhum custo para nós vai custar tanto quanto nós custamos ao nosso Mestre. Então, nós também podemos exercer esse amor e devemos exercer esse amor, tendo em vista o quanto nós custamos ao nosso Mestre, ao nosso Cristo. E, em 4º lugar, o amor do tipo de Deus faz como Jesus faria. Esse ponto é um resumo praticamente dos demais. Ele é um convite para que a gente não se desvie pelo caminho. E eu não estou falando aqui para você ajudar a cada esquina. Faça isso com a orientação do Espírito Santo, com o discernimento que o Espírito lhe der, mas é com a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, de olhar para o lado e de amar como Jesus amou. Amar essa pessoa como Jesus amaria. E nós fazemos parte, né? Às vezes, a gente não precisa ir muito longe, né? Quando a gente fala de desviar o olhar, eu vou dar um exemplo pessoal aqui, não sei se elas estão aqui. Mas a gente tem uma igreja relativamente grande, com muitos ministérios, e muitas vezes, e aí eu vou dar o meu exemplo, a gente vem, entra aqui, participa do culto e vai embora. Nós não olhamos, às vezes, para o lado, para ver quem está faltando. O amor do tipo de Deus, precisa olhar para o lado e falar, irmão não está aqui, faz um tempo que eu não vejo. Preciso ir atrás desse irmão, perguntar como ele está, se ele está precisando de alguma coisa. E aí o meu exemplo pessoal, eu vou contar porque eu faço parte de um grupo de mulheres na casa da irmã Valdiane, e nós estávamos lá compartilhando, e de repente 2 irmãs estavam lá falando da igreja delas. E eu falei, nossa, de que igreja será que elas são? Gente, qual foi a minha surpresa ao saber que as 2 eram da minha igreja, e que eu nunca tinha visto elas. É a Deise, que está lá no berçário, e a Rogelma, que são irmãs atuantes, e que eu, na minha cegueira, de vir aqui prestar um culto e ir embora, não olhei para o lado e não reconheci pessoas novas que estavam chegando e que estavam trabalhando. Então, esse amor do tipo de Deus faz como Jesus faria. Jesus ele não chegaria num lugar e não notaria as pessoas. Jesus notava as pessoas, a gente sabe que ele parava o seu caminho, ele às vezes tinha uma missão num outro lugar, mas ele ajudava os necessitados no meio do caminho, ele fazia isso. A gente tem diversos exemplos aqui na Palavra de Deus e nós precisamos exercer esse amor do tipo de Deus, fazendo como Jesus faria. Então, meus irmãos, caminhando aqui para o final, se nós temos esse amor de Deus, que é esse amor ágape, nós temos toda a condição de amar como Ele amou. O amor é uma resposta da igreja ao clamor do mundo por Deus, ainda que o mundo não reconheça isso. Ainda que o mundo não reconheça isso, o nosso amor precisa ser resposta. E foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração de compartilhar com a igreja hoje. Eu acho que não é uma palavra muito fácil, não foi uma palavra fácil para mim, mas que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Mas que esse amor ele vai ser tão grande e tão verdadeiro que ele vai transbordar, não só aqui dentro, mas em qualquer lugar onde a gente esteja. Nós vamos transbordar esse amor de Deus ao próximo.
E nós vamos conseguir exercer não só o nosso amor vertical de devoção ao Senhor, mas o nosso amor horizontal, de ser o Senhor, de ser a resposta de amor que o mundo precisa. E aí eu vou concluir lendo uma última passagem de Mateus 24, eu vou pedir que vocês abram, por favor, a partir do verso 3. Então, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras e ele foi abordado pelos discípulos, né? Ele estava falando sobre o começo do fim. Vou ler aqui nessa minha versão. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, lhes disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matarão a vocês, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Vou fazer uma pausa aqui nessa leitura, a gente já vai continuar. Isso se parece com algo que os irmãos têm visto acontecer? Isso se parece com algo que a gente viu acontecer nas últimas semanas? A notícia ela não é muito boa para nós. Nós seremos perseguidos, mas se nós amarmos profundamente ao nosso Deus, nós daremos a nossa vida com alegria, como os discípulos fizeram, como os apóstolos fizeram. Nós temos que amar a Jesus mais do que a nossa própria vida. E se nós amarmos a Jesus mais do que a nossa própria vida, nós amaremos ao nosso próximo mais do que o nosso próprio conforto pessoal e como o Senhor quer que nós amamos. Aí vamos continuar aqui no verso 10. Então muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A igreja pode dizer comigo? Comigo não. O meu amor não vai esfriar. Comigo não. Nesta igreja, não. E aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Queridos, essa era a palavra, um convite para que nós sejamos essas testemunhas ousadas do amor de Deus, que não levou em conta o custo pessoal, que entregou o melhor que ele tinha, né, o seu próprio filho, perfeito, e que ama de uma forma perfeita, que não leva em consideração quem é a pessoa alvo desse amor. Se você pudesse colocar de pé, eu quero encerrar com uma oração. Paizinho, graças te damos pela sua santa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou um manual, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu sacrifício, Pai. Pelo seu amor tão grande por nós, ó Deus. Que nos amou, Pai, quando nós não merecíamos nada, Deus. Obrigada, Senhor. Que nós, Senhor, estudando a sua palavra, que na comunhão de igreja, nós possamos, Senhor, transbordar desse amor que o Senhor demonstrou por nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, deixar a sua natureza se manifestar em nós, Senhor, e não a nossa natureza, Pai. Que, Senhor, a sua palavra cumpra, Senhor, em cada um o seu propósito individualizado. Senhor, o seu Santo Espírito em cada um aqui dará aplicação prática, individualizada, Senhor, como só Tu sabes fazer, ó Deus. Estão aqui, Senhor, os nossos corações. Está aqui a Tua igreja, Pai. Uma igreja que quer ser uma igreja que ama como Tu amou. E nós só poderemos fazer isso se o Senhor estiver em nosso meio, se o Senhor transbordar em nós, Senhor, e nós te pedimos, encha-nos, Pai. Encha a Tua igreja com Teu amor, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser testemunhas do Seu amor. Que nós possamos praticar o Seu amor em ação, como o Senhor nos ensinou, ó Deus. E nós te clamamos também, Senhor, que se há alguém aqui que não conhece desse amor, que não experimentou esse amor, ó Pai, que o Seu amor e que a Sua imagem
seja revelado a Ele, Senhor, neste culto, no decorrer dessa semana, ó Pai. Revela-se, Senhor, a essas pessoas, ó Deus, que eles possam experimentar do Seu amor, da Sua graça, ó Pai, e juntos, Pai, caminhar como igreja até o alvo, até a Sua volta, Pai, a qual nós esperamos ansiosos, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor receba as nossas orações, que o Senhor receba o nosso culto, ó Pai, e que de uma maneira muito especial, o Senhor, preencha as nossas vidas, Senhor, apague as nossas falhas, ó Pai, e encha o nosso ser com Seu amor. É isso que nós Te clamamos, no nome de Jesus. Amém.